Olá, graça e paz, boa noite a todos. Eu sou o pastor Fabiano Veloso, prazer estarmos juntos mais esta vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Espero que todos os que estão nos acompanhando estejam bem, não é? Livres aí de contaminação por coronavírus ou por qualquer outro tipo de vírus. Espero que todos estejam gozando de perfeita saúde. Mas se você porventura não está bem, saiba que você pode contar com a nossa intercessão, com a nossa torcida para que você melhore rapidamente, tá certo? Nesses dias em que ainda não podemos ou não temos segurança, na verdade temos autorização, mas não tem segurança para fazermos várias reuniões presenciais, estamos substituindo uma delas, da Igreja Presbiteriana Renovada de Rio Preto, lá na Vila Romana, por essa transmissão ao vivo. E nessas transmissões, assim como no nosso culto presencial, aos domingos, às 19 horas, lá na nossa igreja, aqui no bairro Dourado, em Rio Preto, nós estamos meditando a respeito das parábolas de Jesus. Estamos fazendo uma exposição das parábolas para, assim como foi aplicada à vida daqueles que ouviram o Senhor Jesus ministrando essas parábolas, possamos aplicar aos nossos corações também. E assim crescermos, sermos edificados na graça e no conhecimento do nosso Deus, ok? Vamos fazer uma oração e depois vamos ler a palavra do Senhor. Pai Santo, obrigado por essa semana que está se encerrando. Obrigado a Deus porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem sido nosso amparo, tem sido nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu representas, Senhor, na nossa vida. Te agradecemos porque estamos bem, livres de qualquer contaminação, e também, Senhor, nos solidarizamos com aqueles que estão sofrendo, seja por causa da Covid-19, seja por causa de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor visite agora aqueles que estão enfermos, aonde estiverem, Pai. Nós te pedimos um milagre, cura, libertação. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, traga uma unção de cura sobre a vida daqueles que estão sofrendo dores e enfermidades. Senhor, aqueles que estão, ó Deus amado, de luto porque perderam entes queridos, que o Senhor venha consolar os corações. Aqueles que estão desesperados, desesperançados, sem saber o que fazer, que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa, em tempo oportuno, Senhor amado, dar o alívio, que o Senhor possa derramar o bálsamo do Senhor para que essas vidas sejam consoladas onde estiverem. Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra agora, vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê clareza de pensamento, clareza de entendimento, que o Senhor possa, ó Deus, preparar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor amado, nos quebrantar, nos incendiar, para que possamos não só compreender a Tua palavra, mas também colocá-la em prática, Senhor. Porque se a Tua palavra não for para nós uma lição que possa ser praticada, logo assim, quando terminarmos de meditar a respeito dela, nós apenas nos tornaremos mais réus e mais culpados, ó Deus, por conhecermos mais e não colocarmos em prática. Mas que para nós nessa noite, a Tua palavra seja, ó Deus bendito, uma mensagem que transforme a nossa vida e que nos impulsione à ação, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Muito bem, nosso texto, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e depois dos versos 18 até o 23, ok? A Amanda está conosco, Deus abençoe, seja bem-vinda. E o texto nosso diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto,
a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem. Josuel também está conosco. Seja bem-vindo. E você que está nos assistindo, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas também possam estar conosco, ok? No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, relata várias parábolas. Nós temos um conjunto de parábolas nesse capítulo, e a primeira dessas parábolas é a parábola do semeador, não é? E Jesus começa a ensinar por parábolas, e ele conta primeiramente essa parábola, e antes de explicar essa parábola, ele diz o motivo pelo qual ele ensinava, pelo qual ele falava em parábolas. A parábola, ela é um ensino paralelo, então você colocar o mesmo assunto exposto de duas formas, uma ao lado da outra, para que elas possam se fazer compreensíveis. Então você trata uma verdade abstrata através de um exemplo da vida cotidiana, do exemplo que você consegue ter uma imagem formada a respeito, e essa imagem ela explica aquela ideia abstrata que você quer ouvir. Jesus estava dizendo que ele ensinava dessa forma porque era uma forma que as pessoas precisavam se esforçar para compreender. Porque aquelas pessoas que não querem compreender, ainda que você fale claramente, ela não tem interesse em aprender, não tem interesse em assimilar esse conhecimento que está sendo ministrado. E Jesus está falando, eu falo em parábolas para vocês, por quê? Porque há pessoas que não estão interessadas em aprender, não estão interessadas em ouvir, então elas simplesmente olham e não conseguem compreender o que está sendo dito e ignoram. Você tem o exemplo também do apóstolo Paulo, quando esteve pregando em Atenas. Ele chega anunciando o evangelho e algumas pessoas começam a dizer: o que esse tagarela está falando? Do que ele está dizendo? Porém, algumas outras falam assim: não, nós vamos querer ouvir você depois mais detalhadamente a respeito desse assunto. E as parábolas de Jesus tinham esse objetivo: despertar o interesse naqueles que queriam realmente compreender o evangelho. Então a parábola, ao ser contada, aguçava o interesse das pessoas para compreender mais profundamente as verdades da mensagem de Cristo, ao passo que aqueles que não estavam interessados ou não tinham o seu coração quebrantado, simplesmente não se esforçavam por entender e deixavam para lá os ensinamentos. E essa primeira parábola que Jesus conta, a parábola do semeador, ele começa falando a respeito da mensagem do evangelho e os diferentes efeitos que elas provocam nas pessoas. Os efeitos que elas provocam naqueles que compreendem e o efeito que as parábolas, que o evangelho, o efeito que o evangelho também provoca nas pessoas que não compreendem as palavras de Jesus. E nessa série de parábolas aqui, essa do semeador, ela exemplifica para nós as diferentes reações daqueles que ouvem a mensagem do evangelho. Na verdade, essa parábola de Jesus aqui, a parábola do semeador, está tratando a semente como a mensagem, não é? Jesus falou no versículo 19, Jesus fala que o significado da parábola é a respeito daqueles que ouvem a palavra do reino, tá certo? Então, o evangelho é o quê? O evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus chegou. E ao exemplificar, ao falar dessas verdades,
Jesus fala um pouco a respeito de o que é o Evangelho. Então, essa parábola do semeador para nós, ela traz essa lição sobre o que é o Evangelho. A primeira lição que nós aprendemos nessa parábola é que o Evangelho é uma mensagem para ser compreendida. Nos versos 4 e nos versos 19, Jesus fala que quando o Evangelho é pregado, mas não é compreendido, é como a semente que cai à beira do caminho. Ela não consegue obter seu objetivo. Não é? Muitas pessoas hoje não conseguem andar com Jesus, servir a Jesus, amar a palavra de Deus, porque simplesmente não compreendem o Evangelho. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas não ouvem de um modo que possam entender. E tantos outros simplesmente se recusam a ouvir qualquer mensagem que os desafie a mudar seu modo de viver e seu modo de pensar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que traz transformação na vida das pessoas, ele precisa ser compreendido. Agora a pergunta que nós fazemos para nós nessa noite: nós realmente compreendemos o que é o Evangelho? Quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós conseguimos entender o Evangelho de forma que as nossas atitudes sejam transformadas? Você pega o exemplo do eunuco que Filipe encontra no caminho, não é? Quando está indo para a estrada que vai para Gaza, e Filipe está andando e vê o eunuco passando no seu carro, e ele pergunta: você consegue compreender o que você está lendo? E o eunuco diz assim: eu não posso entender se alguém não me explicar. Mas quando Filipe sobe ao carro com ele, explica o texto do profeta Isaías, faz uma exposição a respeito de Jesus Cristo que estava manifestado naquele texto do profeta, representado ali, o eunuco imediatamente toma uma decisão. E ele fala assim: eis aqui a água e eu quero ser batizado agora. Então é importante que nós saibamos que o Evangelho é uma mensagem para ser compreendida. O Evangelho não é uma história, o Evangelho não é uma lenda, o Evangelho não é um conjunto de palavras mágicas que nós recitamos para resolver os nossos problemas, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme escreveu o apóstolo Paulo. E eu e você precisamos entender que o Evangelho é uma mensagem para ser compreendida. Se você ainda não compreendeu o que é o Evangelho de Jesus Cristo, procure alguém que possa te ajudar. Peça a Deus que abra o seu coração, o seu entendimento e os seus olhos, para que você possa enxergar a maravilha dessa mensagem gloriosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão o Evangelho vai ser para você como uma semente lançada à beira do caminho. As aves comem, o inimigo vem, o inimigo rouba, né? E você não conseguirá jamais desfrutar dos tesouros do Senhor Jesus que estão presentes nessa maravilhosa mensagem. Segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende com essa parábola é que o Evangelho é uma mensagem para ser internalizada. O Evangelho, ele não pode ser tratado apenas com emoção e entusiasmo, não é? Jesus fala a respeito da semente que cai entre as pedras, no solo rochoso. Havia uma camada fina de terra, mas porém no seu interior haviam pedras. Essa semente não conseguia ir profundamente. E assim são as pessoas que, quando compreendem a mensagem do Evangelho, se emocionam, se entusiasmam, mas não tratam isso com profundidade. Não há mudança profunda de vida, não há decisão verdadeira no coração. E essa decisão que não foi enraizada no coração, ela passa a ser efêmera, ela é passageira. Assim que o entusiasmo do início passa, a fé se esfria, a fé se esvai e a pessoa perde esse tesouro da mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem para ser internalizada, tem que estar escrito na tábua do nosso coração. A lei do Senhor precisa estar presente no nosso entendimento. Nós precisamos de profundidade, de internalização da palavra de Deus nos nossos corações. Aonde está o Evangelho na nossa vida? O Evangelho é apenas um hobby para nós? É apenas uma religião? É apenas uma profissão vazia de fé? Nós professamos que somos cristãos, mas as nossas atitudes não revelam essa mesma verdade? Se não for assim, é importante nós sabermos
que precisamos mudar de atitude, trazer esse evangelho, essa mensagem para dentro do nosso coração, escrever essa mensagem na tábua do nosso coração, porque senão, como diz o texto aqui, o próprio Senhor Jesus falando, que o solo rochoso, não é? Ele ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, então é de pouca duração. Primeira dificuldade, primeira angústia, primeira perseguição por causa da palavra, simplesmente esse evangelho deixa de ter efeito na vida dessa pessoa. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que o evangelho, além de ser uma mensagem para ser compreendida, além de ser uma mensagem para ser internalizada, é também uma mensagem para ser priorizada. Viver o evangelho não é mais uma atividade na nossa vida, mas deve ser a prioridade daqueles que abraçam o evangelho. Ouvindo o pastor alguns dias atrás, eu aprendi algo muito interessante. Eu achava que na vida nós precisávamos estabelecer as nossas prioridades, mas eu aprendi com esse pastor que não existe nossas prioridades, prioridade é uma só, não existe duas prioridades. O que é mais importante na nossa vida? Essa é a nossa prioridade. E às vezes a gente começa a pensar a respeito desse assunto e a gente vê que não tem prioridade na vida. Não é? A gente vê que os sentimentos nos nossos corações são muito concorrentes. Nós amamos a Jesus, mas também amamos o mundo. Nós servimos a Deus, mas também nos preocupamos com as riquezas. Pastor José Luiz está conosco, seja bem-vindo. Não é? Fernando Botassini com a gente também. Vou falar aqui, a irmã Cristina Partesani, Valdeci, Evandro. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Então, esse evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Se Jesus não é a coisa mais importante da nossa vida, na verdade ele não é coisa alguma. E Jesus fala disso exemplificando a semente que cai entre os espinhos. A semente, ela cai, ela nasce, ela germina, mas começa a crescer espinhos juntos, sentimentos concorrentes no coração. Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. Jesus falou que as pessoas que são verdadeiramente felizes são aquelas que sabem o que querem, estabeleceram como prioridade na sua vida o reino de Deus, e elas não desistem de andar com Jesus, não desistem de servir a Cristo. Jesus, falando a respeito desse assunto, no verso 22, ele fala que quando as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas começam a concorrer com o evangelho no nosso coração, eles sufocam o evangelho e ele morre. Ele não consegue sobreviver. Então, é preciso que a mensagem do evangelho seja prioridade na nossa vida. Meu pai assistindo, está vindo com a gente. Um grande abraço para o meu pai. Seja bem-vindo. Saudade, pai. Mas nós precisamos crer e nós precisamos definir qual é a prioridade da nossa vida. E para sermos felizes de fato, Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida. Se existe alguma coisa no nosso coração mais importante que Jesus Cristo para nós, nós precisamos substituir esse ídolo que está no nosso coração pelo Deus verdadeiro que é o Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho, andar com Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, viver por Cristo e até morrer por Cristo se for necessário, precisa ser a prioridade da nossa vida, precisa ser a prioridade do nosso coração. Irmã Elaine, lá de Andradina com a gente, também o irmão Éder também conosco, Deus abençoe vocês. Então, o Evangelho é uma mensagem para ser compreendida, o Evangelho é uma mensagem para ser internalizada, o Evangelho é uma mensagem para ser priorizada. E por último, a última lição que esse texto nos traz é que o Evangelho também é uma mensagem para ser multiplicada. A vida do cristão que compreendeu o Evangelho, que guardou o Evangelho no coração e que trata esse Evangelho como prioridade, necessariamente é uma vida frutífera. Então Jesus falou que a vida do cristão não pode ser passiva, porque essa mensagem do Evangelho, ouvida com real interesse, guardada no fundo do coração e tratada como prioridade, ela não tem como não provocar uma revolução no ambiente onde esse cristão vive. Um cristão verdadeiro, no ambiente onde todos são hostis ao Evangelho, ele consegue
revolucionar o meio, ele consegue levar a mensagem do Evangelho e transformar a vida. Jesus falou que nós somos o sal da terra. O sal, ele transforma a característica dos alimentos. O sal, ele contém o avanço da corrupção. O sal, ele dá sabor. O sal, ele é um tempero, ele é um composto químico único. Ele tem uma característica única, e assim é o cristão. O cristão, ele multiplica, ele influencia. Jesus falou que quando a semente cai na boa terra, essa semente, ela produz muito fruto, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E é importante que eu e você possamos compreender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de multiplicação. Jesus enviou os seus discípulos para que fizessem outros discípulos, para que espalhassem a mensagem de salvação para o mundo. E esse é o papel meu e seu. Nós não podemos dizer que somos cristãos de fato se não estamos produzindo frutos, se não estamos multiplicando a graça, a misericórdia e o amor de Deus por onde nós andamos. Ainda que seja por uma pessoa só, ainda que seja de forma humilde, com pouco conhecimento, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que precisa ser multiplicada. Eu quero aqui concluir essa nossa reflexão de hoje, dizendo que a mensagem do Evangelho é a mais extraordinária notícia que o universo já ouviu. Não há nenhuma notícia mais importante, não há nenhuma notícia mais extraordinária do que a mensagem do Evangelho, de que Deus veio ao mundo, habitou entre nós, se tornou um de nós, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu a justificação e a vida eterna. Minha tia Dorcas, lá de São Paulo, está com a gente. Um abraço, tia, Deus abençoe. Saudade da senhora. Não é? É importante que nós entendamos isso. Não existe nada mais extraordinário do que a mensagem do Evangelho. É a maior notícia já ouvida no universo, mas só traz benefícios quando o Espírito Santo gera no coração daqueles que a ouvem essa internalização, essa prioridade e essa multiplicação. Porém, precisamos ter certeza sempre de que não importa o quanto da mensagem possa se perder no processo da semeadura. O que for semeado em boa terra sempre trará colheita abundante, e essa é a motivação do semeador. Eu e você precisamos saber o seguinte: Jesus disse que o semeador, ele saiu a semear, e ao semear, ele foi lançando a semente. Sementes caíram à beira do caminho, sementes caíram em solo rochoso, sementes caíram entre os espinhos, mas caíram sementes em boa terra. Então o nosso trabalho é levar a mensagem do Evangelho, sabendo que nem toda semente, nem toda palavra que nós proferirmos será compreendida, será internalizada, será priorizada e nem vai multiplicar. Mas aqui cair em boa terra vai multiplicar, vai produzir e vai frutificar muito. Então, nós precisamos entender aqui nessa conclusão duas coisas importantes. Primeiro, nem sempre o semeador colhe o fruto da semente que caiu em boa terra. Estava lendo a respeito de um pastor de uma congregação, em que nessa congregação faleceu um dos senhores mais idosos da igreja, e esse irmão não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. No funeral, o pastor passou a noite no funeral desse irmão e passou sozinho lá, ninguém estava com aquele irmão. Porém, no momento do enterro, ao terminar ali o funeral, o pastor percebeu que havia um militar presente no enterro. E quando ele se aproxima mais para conversar com esse militar, ele percebe, por baixo do sobretudo, que era um militar muito condecorado, era um brigadeiro. E quando ele vai conversar com aquele homem, fala: você conhecia o fulano que faleceu? Ele falou assim: eu fui uma criança muito peralta, muito rebelde, muito difícil de lidar, mas esse homem foi o meu professor na escola dominical, e ele transformou a minha vida. Ninguém sabia, nem o próprio homem sabia. Talvez ele tenha vivido a vida toda sem saber, mas ele transformou a vida daquele moço. Então a semente que cai em boa terra, ela vai multiplicar. Talvez você não saiba disso. Talvez você não consiga ao longo da sua vida perceber o quanto do Evangelho que você anunciou produziu fruto. Mas o importante é que nós semeemos e que o fruto seja não para a nossa glória, mas para a glória de Deus.
Outra coisa que é importante que nós saibamos também é que nem toda semente germina rapidamente. Algumas levam muito tempo para dar fruto. Há sementes que você planta e rapidamente nascem, crescem, já produzem o alimento que devem produzir e morrem, não é? Há outras que demoram muito tempo. Um grande carvalho, por exemplo, demora dezenas de anos para se tornar uma árvore frondosa. Mas o importante para nós não é o quanto tempo vai demorar para a semente germinar. O importante para nós é sabermos que, como cristãos, como aqueles que compreenderam a palavra do Evangelho, como aqueles que guardaram no coração, como aqueles que têm o Evangelho como prioridade da sua vida, estão produzindo frutos e estão espalhando a mensagem do Evangelho por aí, a seu tempo, no tempo de Deus, a semente vai germinar e a semente vai dar fruto. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de falar do Senhor Jesus, porque no tempo oportuno a semente vai nascer e vai produzir fruto, ok? Então que nós oremos nessa noite, para que esta obra soberana de Deus, através do Espírito Santo, possa acontecer nos nossos corações e de todos aqueles aos quais anunciarmos essa maravilhosa mensagem. Se você já ouviu o Evangelho e ainda não compreendeu, ore ao Senhor nessa noite. Peça: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu quero compreender o Evangelho, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ter a certeza da salvação, eu quero ter a segurança da vida eterna. Se você compreendeu o Evangelho, mas está vivendo apenas na superfície, de forma religiosa e só tem vivido na margem, assim, na flor do Evangelho, como se estivesse na flor da água, peça para que o Espírito Santo te ajude a mergulhar mais fundo, a trazer essa mensagem para dentro do seu coração, a viver de forma emocionante. O Evangelho é a maior aventura que uma pessoa pode viver, é andar com Jesus. É conhecer Jesus, é ouvir a voz de Jesus, é cada dia descobrir coisas novas na palavra de Deus. Se você assim deseja, peça para que o Espírito Santo faça isso. Se você ama Cristo, mas no teu coração há sentimentos concorrentes, se o amor ao dinheiro tem feito o teu amor a Cristo se esfriar, se o seu apego ao trabalho, às coisas materiais, à posição social, ao reconhecimento das pessoas, tem sufocado o poder e a mensagem do Evangelho no teu coração, peça misericórdia a Deus. Diga: Senhor, eu quero ser limpo de coração, eu quero ser puro de coração, eu não quero ter sentimentos concorrentes dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa feliz porque eu tenho Jesus e não porque eu sou reconhecido nesse mundo. E se você não tem conseguido multiplicar, frutificar na vida cristã, peça misericórdia a Deus também, que Ele pode transformar você numa árvore muito frutífera. Jesus falou que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. E aí o Pai limpa para que dê mais frutos ainda. Mas aquele que não produz fruto é tirado da videira, lançado fora, porque não está produzindo fruto. E Jesus falou que todo aquele ramo que, estando na videira, não produz fruto é lançado fora. Então você precisa necessariamente, como cristão, produzir frutos para o reino de Deus. E Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Nada disso que foi dito aqui, nada disso que nós meditamos hoje é possível sem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que atua na nossa vida através do Espírito Santo. Nós precisamos clamar ao Senhor para que esse Evangelho para nós não seja apenas uma história, não seja apenas uma lenda, não seja apenas uma filosofia, porque o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a graça de Deus manifestada sobre nós. E nós precisamos desfrutar disso para que, ao soar da trombeta, quando Jesus vier buscar a igreja, também possamos desfrutar dele para sempre na eternidade. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós precisamos compreender a cada dia, Pai, nesse tempo em que muitas mensagens são relativas, muitas ideias são relativas, o relativismo tem tomado conta, o secularismo tem tomado conta, muitas coisas concorrem no nosso coração para nos distrair, para nos iludir, para nos confundir às vezes,
Nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, para abraçarmos a fé cristã, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Não é apenas mais uma filosofia, mais uma religião, mais uma teoria, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e é o único caminho para alcançar a salvação e a vida eterna, a paz de espírito, a alegria interior, a segurança no futuro. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo a compreender esse Evangelho, compreender essa mensagem, a guardá-la no nosso coração, Senhor, de maneira profunda, para que não seja apenas, ó Deus amado, uma nova moda, um oba-oba, um costume, um hábito religioso, mas que seja, ó Deus amado, a verdade absoluta da nossa vida, que nós possamos priorizá-la, que nós possamos organizar toda a nossa agenda, os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, projetos, planos, em torno dessa verdade que é o Evangelho, Pai. Pai amado, não nos deixe colocar o Evangelho no final da nossa lista, não nos deixe colocar a nossa fé, a prática da nossa fé no fim da nossa lista de compromissos, de sonhos e desejos, Pai, mas que ele seja a prioridade absoluta nossa e toda a nossa vida esteja organizada em torno dele, porque se isso acontecer, se o Senhor nos permitir isso, Pai, cremos que não seremos apenas cristãos nominais, não seremos apenas, ó Deus, cristãos passivos, improdutivos, infrutíferos, mas conseguiremos, Deus, frutificar, conseguiremos, ó Deus, lançar a semente e essa semente trazer frutos que glorifiquem e bendigam o Teu nome, ainda que não seja, Pai amado, para que nós vejamos, ainda que nós, ó Deus, não consigamos compreender, não consigamos ver, não consigamos desfrutar dos frutos, mas que esses frutos glorifiquem o Teu nome, e isso nos basta, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Pai amado, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Pai Santo, que muitas pessoas possam ser abençoadas através das nossas vidas, sem que nós nem saibamos. E, ó Deus bendito, que nós não desanimemos ao ver as sementes que aparentemente foram desperdiçadas, Pai, mas que nós consigamos crer que cada semente no seu tempo oportuno vai trazer fruto e vai frutificar para a Tua glória, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo juntos, por esse final de semana que está começando. Abençoe cada família, guarda, livra de todo mal a cada um daqueles que precisam, ó Deus amado, do socorro, do alento. Visite agora, Senhor, dando cura e libertação, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Vocês que nos acompanharam, que compartilharam. Nós vamos postar essa mensagem também no canal lá do YouTube. E se você puder, entre lá também, compartilhe, se inscreva, para que nós possamos chegar o mais longe possível com essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Essa é a nossa 4ª mensagem. Se você não assistiu ainda as outras 3, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que estão todas lá, ok? Tenham todos um ótimo final de semana, um grande abraço e que Deus os abençoe. Nossa próxima transmissão domingo às 19 horas, com o culto ao vivo e também a ministração da palavra do Senhor. Grande abraço.